Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. O tema do vídeo de hoje é mais uma dúvida do meu Instagram. Inclusive, se não me segue, por favor, @MatheusFerrazF. Lá eu falo sobre direito societário, direito contratual e também sobre cultura, sobre a minha vida em geral. Também para vocês se divertirem, a gente dialogar um pouco, é sempre bom trocar experiências. E a dúvida que me mandaram é: contratar CLT, contratar PJ, vantagens e desvantagens. Bem, todo mundo que é empresário sabe que a contratação é um pilar importantíssimo, principalmente porque o empresário não é uma ilha, andorinha só não faz verão. Você depende, para executar o seu serviço, executar aquilo que você vende, de uma equipe. E ter uma equipe bem formada, uma equipe que não sofra com turnover, por exemplo, com saídas constantes, com recomposições constantes, faz com que você tenha um serviço com uma continuidade, sem nenhum tipo de falha no meio do caminho, que é algo que compromete a sua credibilidade, a sua reputação. E aí, a primeira coisa que entra em cena é o regime de contratação. Eu contrato PJ, eu contrato CLT. A gente sabe que existem custos ligados a CLT que nem todo empresário consegue abarcar. Então, muitas vezes a opção pela PJ ela é quase que automática. Muitos empresários eles querem, por uma questão de cortar custos, optar pelo caminho mais fácil, digamos assim, que é contratar PJ. Acontece que nem todo cargo ele é feito para ser contratado como PJ. E é preciso ter isso bastante claro. Por exemplo, você, quando vai contratar uma empregada doméstica, você não cogita de contratá-la como PJ. Quando você contrata um porteiro, você não cogita de contratar o porteiro como pessoa jurídica. Por quê? Porque esses cargos, eles são, por natureza, cargos CLT. São cargos ocupados por pessoas, em geral, que não têm um grau de instrução tão elevado, são pessoas mais simples, pessoas que não entendem determinadas nuances. E, claro, que ocupam cargos que têm uma carga horária muito específica, uma rotina muito bem estabelecida que elas precisam cumprir. Elas têm que bater ponto, elas têm que estar lá todo dia. Elas não têm maleabilidade, são funções rígidas. E para essas funções rígidas, o melhor mesmo é você seguir o regime seletista. Você evita problemas, entendeu? Por outro lado, existem cargos que são mais flexíveis, são cargos nos quais você cobra muito mais a produtividade que a assiduidade. E nesses casos, vale a pena que você contrate PJ. Não só pelos ganhos tributários que você tem contratando PJ, todo mundo sabe, mas também porque a própria natureza do cargo faz com que a pessoa que vai ser contratada ela não queira ser CLT. Isso é importante, a vontade da pessoa tem muita influência. E você pode já desde o princípio tomar esse cuidado, contratar uma pessoa que tem uma mentalidade já talhada para ser de fato PJ, a pessoa que esteja acostumada, por exemplo, a ter vários patrões, digamos assim, várias pessoas às quais ela presta serviço, pessoas que estejam acostumadas a ser cobradas por produtividade e não por horário. Pessoas que já têm essa mentalidade, elas em geral se adaptam melhor ao regime PJ. Mas bem, quais são os requisitos para você caracterizar uma relação seletista? Primeiro, você tem que ter pessoalidade. Então é um serviço que ele não é prestado por empresa, ele é prestado por uma pessoa física. Você tem que ter onerosidade, mas isso aí qualquer trabalho tem, ou seja, você tem que ser pago por isso. Você tem a não eventualidade, ou seja, tem que ser algo habitual. E você tem a subordinação. Em geral, o pulo do gato está exatamente na subordinação. Porque o PJ, ele não tem a subordinação característica do vínculo de emprego. A relação PJ, ela é uma relação de igual para igual. Você está se relacionando com um prestador de serviço, com um MEI, com uma microempresa, com uma empresa de pequeno porte. E a partir daí, você estabelece uma relação que não é pautada muitas vezes por uma exclusividade. Embora a só presença da exclusividade não caracterize a relação de emprego, mas é um indício desfavorável. Então, se possível, não preveja a cláusula de exclusividade. A questão da cobrança do horário do ponto.
Também isso é algo que conta muito contra a pessoa que contrata PJ. E acima de tudo, o nível de cobrança, de fiscalização está lá em cima. O profissional PJ, ele é autônomo, ele faz o serviço da forma que ele sabe fazer. O importante é que o resultado esteja nas suas mãos. A partir desses pilares, você consegue levar isso de uma forma mais tranquila. E quais são as vantagens e as desvantagens de cada modelo? Muita gente talvez se pergunte, existe vantagem na CLT? Afinal de contas, a CLT é um modelo vantajoso? Por incrível que pareça, é. Mas em um caso muito específico. Por exemplo, se você tem uma empresa no lucro presumido e você contrata funcionário CLT, você pode deduzir esses gastos que você tem com folha de pagamento do seu imposto de renda. Então aí você consegue já enxergar um modelo mais vantajoso. É uma vantagem. Então empresas em geral que têm muitos funcionários, elas preferem não contratar PJ, contratar CLT justamente enxergando essa vantagem, mas elas contam com a contabilidade também bastante robusta, bastante minuciosa, detalhista, que vai lá fazer a dedução de cada despesa. Então se você não quer assumir esse gasto, bem, é melhor optar por outro modelo. E a vantagem principal do modelo PJ, essa é bastante conhecida, é a economia tributária. Você não paga FGTS, você não paga contribuição previdenciária, INSS, você não paga seguro-desemprego e todos aqueles descontos que existem, né? Vale refeição, vale alimentação, etc. E essa é a principal vantagem, né? A desvantagem do PJ é, como eu falei, se expor ao risco muito grande. Você fica vulnerável quando contrata PJ. Então é importante que você tome essas providências que eu falei, tenha um cuidado na redação contratual, né? Não cobrar essas questões aqui de exclusividade, de ponto, não ter uma postura muito de microgerenciamento, isso é fundamental. E também, dentro do próprio processo seletivo, você tem uma noção de como é o perfil daquela pessoa. Se ela é uma pessoa que tem uma mentalidade mais seletista, você, para determinada vaga, pode não considerá-la como uma melhor opção. Por outro lado, se aquela pessoa já tem uma mentalidade de querer ser empreendedora, de não gostar de ser tributada, mostrando essas questões, você já ganha uma vantagem e evita de se expor a esse risco. Também, claro, quando a pessoa chegar à sua empresa, você pode conversar com ela e mostrar que, de fato, naquela relação vai mais dinheiro para a mão dela e não para o Estado. Isso é uma vantagem, considerando que a pessoa já vai ter uma mentalidade PJ, ela não vai querer pagar tantos tributos assim. Então, tomando esses cuidados, você minora o risco. É claro que esse risco não desaparece, porque o judiciário brasileiro, ele é, pelo menos na primeira instância e na segunda instância, bastante protetivo. Então ele sempre vai considerar que aquilo que foge à CLT é uma fraude e vai com uma chance alta de probabilidade dizer que aquele contrato ali é um vínculo de emprego mascarado e condenar você. O que o advogado pode fazer e o que você pode articular é tomar certos cuidados para evitar que a ação judicial aconteça. Eu espero que com esse vídeo isso tenha ficado bastante claro. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Claro, pode me perguntar lá nas minhas redes sociais também, eu estou à disposição. E, evidentemente, se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Até a próxima!